Olá, pessoal! Nós vamos dar continuidade aqui aos assuntos que a gente vem tratando sobre a medida provisória 927. Nos vídeos anteriores que nós já tratamos aqui, que está no Instagram, no Facebook e no YouTube, nós já falamos sobre home office, que é o teletrabalho, já falamos sobre férias individuais, tem muito detalhe sobre as férias individuais. Se você tiver dúvida ainda, consulte nossas publicações anteriores. Antecipações de feriado também, que tá muito bacana. Já falamos também sobre banco de horas e hoje nós vamos falar de férias coletivas e segurança e saúde no trabalho, ok? Então vamos lá, férias coletivas, o que mudou pra gente? Férias coletivas geralmente são muito utilizadas por escolas, né? Área educacional, que geralmente são divididas em 2 períodos. A modificação que a gente teve pela medida provisória 927, que não há necessidade dessa divisão de períodos, ela pode ser em um período único, por conta da quarentena. Essa foi uma atualização que nós tivemos, não há necessidade de informação ou negociação coletiva, que havia essa necessidade, e não há necessidade também de comunicação ao Ministério da Economia, né? Então foi basicamente isso, bem resumido, não teve muita diferença, e a diferença maior é somente a questão do período aí que mudou por conta da quarentena, tá? Então assim, tá bem simples, não tem muita mudança. E volto a dizer, como eu já disse nos vídeos anteriores, vou fechar um acordo de férias coletivas com os meus funcionários. A área educacional está acontecendo muito, né? De repente teve que fechar e antecipar as férias coletivas dos alunos e, consequentemente, dos professores e profissionais da área educacional. Firmam um acordo, como vocês já estão acostumados a fazer, e colham a assinatura da sua equipe de trabalho, sempre registrando. Um outro ponto agora que nós vamos falar é sobre a segurança e saúde no trabalho, tá? A medida que, assim, alterou pra gente, que eu acredito que vai adiantar para muitos. Por um lado, pro lado do empregador, isso foi bom, que vai agilizar muito no processo de contratação, em relação aos exames admissionais, ocupacionais, clínicos e complementares, né? E os exames periódicos. Foi suspenso a necessidade desses exames por conta do período de estado de calamidade. O que isso quer dizer, Débora? Quer dizer que se eu preciso contratar um funcionário hoje, eu não preciso correr e mandar ele para uma clínica fazer esses exames, porque eu tenho um respaldo de quando acabar esse período de estado de calamidade pública, eu posso mandar ele em até 60 dias fazer esse exame. E aí vem a pergunta, ok, não sabemos qual é o período que vai durar esse período da nossa calamidade pública, né? E se esse exame der inapto, o que eu faço? Porque aí o trabalhador teve todo esse período laborando dentro da empresa sem estar apto para a função, né? Isso aí é uma pergunta que eu quero deixar no ar para todo mundo, porque a gente sabe que um funcionário que ele trabalha com área de manutenção, principalmente quem recebe periculosidade, salubridade, que tem uma série de exames complementares que são bem mais complexos, e a parte que a gente sabe que demora muito para esses exames ficarem prontos, né, que é a audiometria, exame de sangue, dependendo da situação até são exames toxicológicos. E havendo a necessidade da gente, de repente, ter essa informação desses exames de uma forma mais rápida e nós não conseguirmos por esse estágio de quarentena, a gente pode estar trabalhando com profissionais, de repente, que não estejam aptos para a função. Mas isso aí é uma pergunta que eu vou deixar no ar pra gente, que temos que pensar, né? Porque num caso aí de um acidente de trabalho,
como é que a gente vai se respaldar perante a legislação se a gente não tem esses exames em mãos, né? Um exemplo, um eletricista, um mecânico de refrigeração, que precisa de um exame mais complexo, e outras funções mais, né? Se tiver com uma pressão alta, for fazer um trabalho em altura, que a gente sabe que precisa da NR35, e de repente tem algum problema de pressão, tem um tombo, alguma coisa assim, e a gente não fez esses exames. Como é que fica a situação? Como é que nós vamos nos responsabilizar e os empregadores também com essa medida provisória? O legislador, quando ele fecha, né, e bate o martelo em cima de uma medida provisória, e eu entendo aí que a gente está no estado de calamidade pública, eu entendo perfeitamente que a gente tem que flexibilizar, tem que pensar no lado do trabalhador, que a gente não tem que engessar as situações, mas a gente também tem que pensar do outro lado nas consequências e no que pode acontecer também com o trabalhador devido à ausência de um exame, né? No caso aí dessas observações que eles colocaram, né? E deixo essa pergunta no ar, porque é uma situação muito séria, né? Uma falta de um exame, um colaborador estando inapto para a função, sem a gente ter o conhecimento, o que isso pode ocasionar no futuro, né? Até um exame complementar, um exame periódico, o que pode ocasionar ele estar exercendo uma função que talvez ele tenha uma incapacidade que a gente não saiba, não tenha conhecimento. Isso eu acho que é grave e teria que ser revisto, mas enfim, deixo no ar, repito de novo essa pergunta. Os exames demissionais permaneceram, até porque eu acho que aí o legislador entendeu que seria um rompimento total do contrato de trabalho de empregado e empregador, e não havendo esse exame de ruptura nesse momento, o empregado, ao arrumar um novo contrato de trabalho, um novo emprego, estaria havendo a ruptura. E aí, para a gente voltar atrás, depois desse estado de calamidade pública e com 60 dias mais à frente para realizar esse exame de demissional, seria muito mais difícil a gente conseguir do que um funcionário que estaria ainda dentro da nossa casa trabalhando conosco na folha de pagamento. Então, os exames demissionais foram mantidos, independente de ser clínico ou com exames complementares. E os demissionais, complementando, quem tem 180 dias que já fizeram os exames periódicos não precisam ser feitos, né? Da mesma forma, os treinamentos que constam nas normas coletivas nas NRs, eles foram postergados também ou sendo feitos online, havendo a necessidade. Agora sim, reforço a questão em relação aos exames complementares e admissionais. Realmente, eu acho que houve, assim, ao meu ver, ao meu entender, percebo que o legislador houve uma falha nesse ponto em deixar em aberto a necessidade da realização desses exames devido à criticidade, principalmente de exames que carecem de exames complementares, tá? O exame clínico, talvez aí eu nem questionaria tanto, né? No caso aí, de repente, de uma pressão, sim, enfim. Mas eu acho que os complementares são bem mais críticos e quem é da área de saúde sabe o que eu tô falando, principalmente para quem trabalha em altura. Mas eu deixo a minha contribuição aqui para vocês. Volto a reforçar quem tem dúvidas, quem quer fazer alguma contribuição, quem quer participar desse conteúdo que eu estou dividindo com vocês, fiquem à vontade, podem fazer comentários, deixem que eu estou respondendo. Quem quer se chamar também no inbox, eu respondo. E me sigam nas redes sociais. No Instagram é Débora Vasques, _oficial. Tem no Facebook também e no YouTube. Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos sair junto dessas.